Fala, bebê! Pode não parecer, mas é um prazer imenso estar aqui gravando esse vídeo, especialmente para a galera do contextual, para estar falando sobre teoria dos conjuntos. Então, vamos fazer aquela revisão, né, aquele apanhado aí em linhas gerais, para relembrar o que se trata esse tópico aí, esse objeto de estudo para você fazer a sua provinha, certo? Então, vem com o professor Elias Macedo, vamos aprender agora a teoria dos conjuntos. Olha só, a primeira coisa que você precisa ter na sua cabecinha é a questão dos entes primitivos. Ou seja, o que são entes primitivos, ó Elias? Eu sei que deve estar passando isso pela tua cabeça. E aí eu te falo, entes primitivos são justamente aquelas ideias, né? Aqueles conceitos. Eu vou usar essa palavra com uma licença aí, tá? Mas não é bem um conceito, na verdade são ideias mesmo. São aqueles conceitos básicos, tá certo? Que vão constituir uma teoria. E nesse caso aqui dos conjuntos, quem são os entes primitivos? Os entes primitivos são elemento e conjunto. Esses dois camaradas dão a base para toda a teoria dos conjuntos, certo? E o que você precisa saber logo de cara é justamente representar esse conjunto. Quando você tem uma situação, um problema, você tem um conjunto, você precisa saber representar. E aí então são três formas que você tem para representar esse conjunto. Aí eu coloquei a forma tabular, onde você coloca os elementos entre chaves, ou seja, você vai pegar, vai abrir umas chaves e vai colocar, vai dizer quem são os elementos um por um, certo? O segundo modo, que é o modo do diagrama de Venn, onde você faz aquele círculozinho lá, né, aquela elipse, ou o que sair na hora do teu desenho lá, tu faz esse círculo e coloca dentro dele aí também quem são os elementos. Isso daí é a forma do diagrama de Venn. E a terceira forma, que é por meio de uma propriedade. Aqui também a gente costuma utilizar a chave, né, para representar essa propriedade. E vai se tratar mais ou menos do que, Elias? Vai se tratar de dizer o que são aqueles elementos. Então perceba a diferença. Na primeira forma eu digo quem são e na terceira forma eu digo o que são aqueles elementos. Eu sei, eu coloquei um exemplo aqui que é justamente para fazer essa comparação aí, ó. Então vem aqui, ó, letra A, ou seja, conjunto A, os elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Isso daí é um conjunto representado na forma tabular, certo? Aquela primeira forma que eu falei aí para você ainda há pouco. Aí vem a segunda forma, que é quase que não sai. Vem a segunda forma, que é a forma do diagrama de Venn, certo? Ou seja, fiz a elipse aí, né? Fiz a minha região fechada limitada por uma curva e coloquei os elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Foi ou não foi? Beleza, saiu bonitinho aí. Olha como ficou aqui a forma de propriedade. Ou seja, se eu considerar, né, os números naturais de acordo com aquilo que eu também defini em sala aí, quando eu falei para vocês de conjuntos numéricos, eu falei que os conjuntos naturais e o conjunto dos números inteiros, né, eles meio que disputam o zero aí historicamente, né? Embora historicamente mesmo o zero em muitas civilizações ele tenha vindo bem depois. Então por isso que muitos autores colocam o zero como número inteiro e não como número natural, certo? Então colocamos que os números 1, 2, 3, 4 e 5 são todos os números naturais menores do que 6. Então isso é uma propriedade, ou seja, você dizer quem são esses números. Tudo certo por aí? Então vem comigo agora que eu vou te falar da relação mais básica que tem entre elemento e conjunto, que é a relação de pertinência. E o que é a relação de pertinência, ó Elias? A relação de pertinência é a relação de pertencer. Ou seja, você vai dizer aqui agora se um conjunto ele tem ou não aquele elemento. Da mesma forma, você vai dizer se aquele elemento pertence ou não pertence àquele conjunto. E olha como fica aí, olha. Se for o caso dele pertencer, você coloca esse símbolo aí que parece um E, né? Um E de Elias. Então, você coloca este símbolo. Se não pertencer ao conjunto, você coloca o E cortado, tá certo? Então, essa aí é a relação de pertinência entre os conjuntos. E aí eu trago aqui também para você relembrar os tipos de conjunto. Ó. Coloquei aqui, olha, o conjunto unitário, que é aquele conjunto que possui apenas um elemento. O conjunto vazio, que é aquele conjunto que não possui elemento nenhum. Um conjunto finito, que a grosso modo eu coloquei aqui, que é aquele que podemos contar, né, os elementos. E um conjunto infinito, que é aquele que não é finito, né? Porque
não quero entrar no mérito da questão de discutir infinito aqui, o que é infinito potencial, o que é infinito atual. Então, enfim, para a gente não discutir o que é infinito, nós vamos apenas considerar que é aquele que não é finito. Tudo certo aí? Então, temos esses 4 tipos de conjunto. Outra coisinha muito importante para você saber da teoria do conjunto é a relação de inclusão, ou seja, saber se um conjunto ele é subconjunto ou ele não é subconjunto de um outro conjunto, e também a relação de conjunto-universo. Então vamos lá. Coloquei aqui 2 conjuntos A e B. Se um tiver todos os elementos do outro, então esse que tem todos os elementos, ele vai ser o subconjunto. E aí então eu coloquei aqui, olha, B é subconjunto do A. Então eu tenho 2 possibilidades de escrever. A primeira, que está aqui mais na esquerda, que eu estou passando o cursor aqui, B está contido no A, ou A contém B. É isso? Da mesma forma aqui, olha, de explicar, só que com o B para o outro lado. Tudo certo aí? Então, percebe que é bem parecido aquela questão do sinal do maior e do menor, né? Para abertura, sempre está para o lado do sinal do maior, não é isso? Então, a mesma coisa acontece aqui no contém e no contido, certo? A abertura sempre tem que estar para o maior conjunto. E aí, ó, aqui eu coloco por meio do diagrama de Venn a representação de subconjunto. Então, nesse caso aqui, olha, o B ele está contido no A. Todos os elementos do B eles estão no conjunto do A, mas nem todos os elementos do conjunto A estão no conjunto B, certo? Então, nesse caso, o B é como se fosse aqui, entre aspas, o menor conjunto, né? Então, ele é considerado como um subconjunto. Tudo certo aí? Tá dando para relembrar? Tá refrescando a tua mente? Eu sei que tá, né? Inclusive tá lembrando até de mim aí, que eu sei que, claro, tu não te esquece, né? Mas enfim. Vamos lá. Aqui, olha. Eita, ficou meio feio aqui o negócio. Mas essa região em cinza, ela dá pra gente o complementar de um conjunto. Olha o que acontece aqui, ó. Aqui eu tinha um conjunto, né, maior, que era o conjunto A, e o subconjunto dele, que é o B. Certo? Justamente eu falei para ti que tinha os elementos do A que não pertenciam ao conjunto B. Esse conjunto de elementos é o que ele está trazendo aqui para ti. Olha, é o conjunto do complementar, ou seja, aquilo que falta para o B completar, né, e se tornar o conjunto A, que é o conjunto maior, entre aspas, aí. Certo? Então, essa é a definição de complementar. Agora, bora ver aqui uma definição de conjunto universo. O que é o conjunto universo? O conjunto universo é nada mais, nada menos que aquele conjunto dos elementos de um determinado estudo, né? E eu dei ainda em sala aí o conjunto dos alunos que compõem o colégio contextual. Foi ou não foi? Falei assim, olha, o colégio contextual, todos os alunos do contextual, isso é o nosso conjunto universo. Aí quem são os subconjuntos? Conjunto dos alunos do primeiro ano, conjunto dos alunos do segundo ano, conjunto dos alunos do convênio, da galera do cursinho da tarde, da galera do cursinho da manhã, né? Galera da medicina azul, galera da medicina vermelha. Então esses são os subconjuntos. E o conjunto universo todo são todos os alunos do contextual, né? Lembrou? Eu sei que tu lembrou. Então vamos lá. Aqui eu tenho o exemplinho, ó. E o conjunto universo aí ele é representado pelo conjunto X. Geralmente, né, nas situações problemas, nós colocamos o conjunto universo como um retângulo para facilitar na hora de tu tá trabalhando, né, naquelas questões que envolvem principalmente a cardinalidade, que é o mais recorrente, né, em questões aí que aparece, né? Coloquei aqui um pouco para cima para poder sair daqui, ó. Então, A, B e C são subconjuntos do conjunto universo X, certo? Então tá dando para refrescar aí, né, a memória, eu sei. Vamos lá. Vamos seguir aqui, ó. E aí, cheguei aqui nesse ponto que foi muito importante aí, né, galera? As famosas operações entre conjuntos. E a primeira que nós vimos foi justamente a diferença. O que é a diferença? Então ele diz aí, ó, chamamos de diferença do conjunto A em relação ao conjunto B, e escrevemos assim, ó, A menos B, ao conjunto formado por todos os elementos que pertencem ao conjunto A e não pertencem ao conjunto B, né? Então, significa que esse primeiro aqui, você vai pegar ele, todos os elementos dele, e você vai tirar aqueles que eventualmente estariam no outro.
Por meio do diagrama de Venn fica um pouquinho mais fácil, talvez, de enxergar isso daqui. Deixa eu colocar minha caneta para cá. Aí, vou colocar para cá. Então, o que vai acontecer? Aqui eu tenho o conjunto A como sendo essa região esverdeada aqui. Aqui eu tenho o conjunto B como sendo essa região, né, arroxeada. Não sei nem se existe essa palavra aí, tá? Leandro, a Dani, a galera de letras aí, por favor. Mas eu já inventei aqui arroxeada. Então, o que vai acontecer? Essa região aqui em verde, né, com essa região roxa, elas vão se sobrepor aqui e formar um outro elemento aí, uma outra operação que já eu vou falar dela. E aí o que vai acontecer? Essa região que está somente verde aqui, ela vai estar dizendo para mim justamente o quê? Que esse aqui é o espaço da galera que está no A e não está no conjunto B. Então, por isso, eu digo que essa região é a região A menos B. Da mesma forma, essa região aqui que só está roxa, ó, e não está pegando nenhum pedaço do verde. Então, o que vai acontecer aqui? Aqui, olha, essa galera é a galera que está no B e não está no conjunto A. Por isso, eu chamo ela de B menos A. Ou seja, pega a galera do conjunto B e tira toda a galera que tiver no A. Isso daí é a famosa diferença entre conjuntos, né? Eu sei, tá lembrando aí, eu sei. Tá lembrando até das besteiras lá, né, que a gente fala e tal, aquela risada que a gente dá. Eu sei, vamos lá. Outra operação que nós falamos aí foi o quê? A famosa interseção, né? Dá para minha careta ficar aqui? Dá. Então, chamamos de interseção dos conjuntos A e B e escrevemos assim, né? A, como se fosse uma ferradura aí, nesse símbolo aí. A interseção B, ao conjunto formado por todos os elementos que pertencem ao conjunto A e, esse eu botei até em negrita porque ele é muito importante, ele que vai identificar na hora da questão a interseção, beleza? Então guarda aí. E pertence também ao conjunto B simultaneamente. Então aqui eu coloquei uma região azul e uma região laranja e uma região que dá para ver aqui, olha, que está sobreposta aqui uma com a outra, né? Sobreposta, escamoteada, né? Se quiser falar bonito. Então, você vai pegar essa região aqui, ela pertence aos dois conjuntos, ou seja, é a galera que está no A e está no B também ao mesmo tempo. Então, aí eu estou falando da região de interseção entre A e B, tá certo? Ou seja, aqueles elementos que pertencem tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B. E, por fim, falamos aqui da união, né? A união que representa justamente o conjunto de tudo aqui, olha, A unido com B. Ou o elemento está no A, ou, né, olha o ou aparecendo aí, ele está no conjunto B. Então, tanto faz ele estar em um ou em outro, ele vai participar da união. Então, é compreendida por essas três regiões aqui que eu coloquei para você, certo? Então, resumindo aí a ideia das operações. Vou colocar minha caneta para cá. A figura abaixo representa dois conjuntos representados pelo diagrama de Venn. E eu tenho o quê? Nessa parte azul eu tenho o conjunto A e aqui em preto eu tenho o conjunto B. A região 1 representa o quê? Vai, fala para mim. Isso, muito bem. A menos B. Eu escutei aqui. A região 2 representa o quê? Isso, a interseção com B. Eu sei que você está lembrando. A região 3 representa o quê? Muito bem, B menos A. E as três regiões juntas representam o quê? A união com B, certo? Então, lembrando aí, né, galera, as operações entre conjuntos, tá certo? Vamos lá agora para a gente ver aqui uma aplicaçãozinha que é a cardinalização de conjuntos. Golias, cardinalização de conjuntos, pelo amor de Deus, o que já achei isso? Cardinalização de conjuntos, para quem não lembra, para quem nunca viu aí esse termo, é na verdade falar de número de elementos de conjunto. E eu posso representar por essas três formas aqui, olha, sustenido ou hashtag A, e eu estou dizendo que são o conjunto de todos os elementos de A, card A, que é a cardinalização do A, ou N de A, ou seja, número de elementos de A, certo? E justamente esse tópico aqui de cardinalização com o tópico das operações é o que traz a maioria das questões que são bastante recorrentes aí nos vestibulares, né, que você vai prestar, certo? Coloquei aqui como aplicações. Eu vou trazer aqui de aplicação duas aplicações, certo? A aplicação que você faz com dois conjuntos e a aplicação que você faz com três conjuntos, para você relembrar e treinar aí na apostilinha que eu vou deixar para você, certo? Vamos lá. Olha essa situação aqui, ó. Em uma
os carros podem ser adquiridos dentre três alternativas em termos de combustíveis. Podem ser movidos a gasolina ou aos dois combustíveis, que são chamados motores flex. Em um determinado dia, no pátio dessa concessionária, havia 95 automóveis que podem ser movidos a gasolina, 105 automóveis que podem ser movidos a álcool e 72 que podem ser movidos com motor flex, né? Vamos já ver o que é isso aí. E aí ele pergunta, qual o número de carros que havia no dia, nesse referido dia aí no pátio da concessionária, certo? Então, esse é um típico caso de questão de conjuntos. Olha a bateria aqui, 10%, beleza? Pode subir daí. Então, o que vai acontecer? Qual o número de casos? É o que ele quer saber, né? Vamos lá. A resolução aqui, ó. A priori, vamos identificar os conjuntos. É a primeira coisa que você tem que saber fazer, é identificar esses conjuntos. Se você percebeu, você tem aí três conjuntos, certo? Você tem a galera do conjunto A, que eu coloquei aqui, né? Aqueles motores, né? Por isso que eu chamei de conjunto A. Eles formam 105 carros, certo? Peguei aqui a letra G para representar o conjunto de todos aqueles que têm motor movido a gasolina. E então temos que o número de elementos do G é 95, porque ele falou lá que tem 95 carros a gasolina. E aqui, olha, na letra F, que eu chamei foi o motor flex, que são aqueles motores que são movidos tanto a álcool quanto a gasolina. E até botei aqui, olha, álcool e gasolina. Esse E bem aqui está indicando a interseção, né, galera? Perfeito. Então, olha como vai ficar aí. Primeiro a gente começa preenchendo pela interseção, certo? E depois nós vamos preencher as regiões de cada conjunto, denominando o valor da interseção. O que tem a ver isso daí? Vamos ver. Ó, coloquei aqui em dois passos. Ó. Preenchendo o diagrama. Primeiro passo, vai para a interseção. São 72 movidos ao motor flex. Não é isso? Vou colocar minha caneta para cá. 72 no motor flex. Então, o que vai acontecer? Esses 72, eles vão estar na interseção. E aí, se você perceber, né, a gasolina tinha 95. Não é isso? Eram 95 movidos a gasolina. Elias, mas tu colocaste só 23 aqui no vermelho. Beleza, eu coloquei só 23. Por que eu fiz isso? Justamente porque na região toda da gasolina aqui, olha, que é de vermelho, se eu somar o 23 com 72, vai dar 95. Da mesma forma, os que foram movidos a álcool. Tinha que ter 105 lá. E aí, o que eu fiz aqui então? Peguei, diminuí. Então, 105 menos 72 que já tem aqui, fica 33. Ou seja, você precisa apenas completar os valores, tá certo? Então, primeiro passo, você vai para a interseção. Segundo passo, você vai para as diferenças. Tudo certo aí? Vamos lá então. E para responder, Elias, o que eu faço agora? Bom, vou botar minha caneta para cá de novo. Né? Vamos lá. A somatória dos valores obtidos no diagrama será o total de veículos do pátio da concessionária. Então, vamos ter 128 carros, porque se eu pegar 72 com mais 23 vai dar 95, com mais 33 vai dar 128. Então, essa é a resposta do meu problema. Tinha 128 carros aí nessa concessionária no dia em que foi feita essa contabilidade. Tudo certo por aí, galera? Né? Deu para relembrar essa parada? Deu, né? Vai dar para fazer os exercícios aí? Vai. O que não der para fazer de exercício, se tiver na dúvida, eu vou estar aí no plantão de dúvida para você via WhatsApp, né? O professor Alex vai marcar esse plantão para a gente e a gente vai fazer. Então vamos lá. Aqui, olha, outra coisa que a gente precisa ter a noção é justamente dessa diferença aqui, ó. Por quê? O que vai acontecer? 72 com mais 23 vai dar 95 e 72 mais 33 vai dar 105. Então é uma forma de você conferir para ver se vai dar tudo certo. Beleza? E porque, embora você tenha aí, até eu te ensinei vários macetes para você fazer, né? Tudo isso daqui, só somar tudo e subtrair pela interseção, né? Vai dar também o mesmo valor. No entanto, preencher o diagrama te dá outras respostas que possivelmente podem ser cobradas para ti. Aqui, por exemplo, olha, ele pede, se eu te perguntar, quantos dos carros tem motor somente? Aí você vai falar para mim,
Ah, Elias, olha, somente a gasolina, deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui, olha, 23, não é isso? Por quê? É a galera que eu peguei do gasolina menos a galera do álcool. Ou seja, peguei o conjunto da gasolina e tirei a galera que também era movida a álcool. Da mesma forma, eu pergunto, quantos são movidos somente a álcool aqui? Aí você diz, ah, são 33. Por quê? Porque eu já preenchi o diagrama, tudo separadinho, cada um no seu canto. Tudo beleza por aí? Então, as questões de dois conjuntos você vai mandar ver, eu sei, certo? Vamos lá, vamos ver agora aqui como é que faz com três conjuntos. O procedimento ele vai ser praticamente o mesmo. Vai começar dessa interseção tripla, no caso, depois você duplas, por fim você chega nas diferenças. E olha como vai ficar. Tem essa situação aqui, ó. Ao realizar as inscrições para os jogos internos do colégio, a diretora da escola constatou que 70 alunos se inscreveram no futsal, 65 alunos se inscreveram para o voleibol, 68 se inscreveram para o handebol, 30 se inscreveram para o voleibol e futsal, 25 se inscreveram no vôlei e no basquete. Então, ele já está dando as interseções aqui, ó. 15 se inscreveram futsal e basquete e 10 se inscreveram nas três modalidades. Então vem comigo aqui, vamos separar isso tudo bonitinho. Ó, separei aqui, olha, conjunto por conjunto, coloquei quem é interseção, quem não é interseção. E aí perceba que o E de novo vai estar falando aqui a questão da interseção. Ah, futebol, né? Futsal e basquete. Então é F interseção com B. Futsal interseção com basquete. Certo? Vamos lá, vamos preencher. Preenche primeiro a interseção tripla aqui, olha. Foram 10 que se inscreveram ao todo, né? Nas três modalidades. Beleza, então comecei pelo 10 ali na interseção tripla. Passo número 1. Passo número 2, olha, vou para as interseções duplas. Então perceba, olha, 25 se inscreveram no vôlei e no basquete. Aliás, tu botou só o 15 aqui. Beleza, por quê? Porque já tinha 10 que se inscreveram nas três. Então 10 com mais 15 vai dar os 25. Da mesma forma você faz aqui, olha, 15 se inscreveram no basquete e no futsal e 30 se inscreveram no vôlei e no futsal. Por fim, você vai para as diferenças. Vou colocar minha caneta para cá agora, para poder aparecer ali. Então, ó, somando tudo aqui, olha, galera do futsal, foram 70 inscritos no futsal. Então, beleza, se você somar a região, vai dar selado os 70 aqui. Então, é a mesma forma que você tem para preencher. E também, né? Vou jogar minha caneta para cá agora, para cima do logo contextual aqui. Desculpa aí, Alex, mas vai lá. Então, ó, você vai separando tudinho e vai fazendo essa conferência aí, tá certo? Para ver se está tudo ok na forma do seu preenchimento. Então, para responder, o que você vai fazer? Você vai somar toda essa galera aqui, olha. Tá certo? Então, ó, 70 do futsal, 90, 105, 143. Então, 143 alunos se inscreveram nos jogos internos dessa escola, tudo certo? Da mesma forma, então, galera, você pode ir respondendo de um por um. Quantos se inscreveram somente no vôlei? 20. Quantos se inscreveram somente no basquete? 38. Quantos se inscreveram somente no futsal? 35. Tudo certo? Então, questão de três conjuntos também eu sei, tu vai mandar ver lá. Tudo certo? Então, o meu muito obrigado à concorrência que lute para fazer uma aula dessa aqui, meu amigo, né? É doido, cara. Eu tô até agora arrepiado aqui, cara. Não sei nem o que eu falo, né? Então, galera, até a próxima. Não te esquece de tirar a tua dúvida. Manda a tua dúvida para mim, né? E aí eu vou e respondo, tá certo? O meu grande abraço e até a próxima.